Oi, pessoal, tudo bem? Que maravilha, que fantástico. Nós aqui nesse período, enfrentando as nossas dificuldades de pandemia, mas ao mesmo tempo conseguindo realizar a nossa prosa com o Betaglia. E a prosa de hoje, nós vamos falar sobre dificuldades e desafios da logística no comércio eletrônico na pandemia. É um tema que nós já temos explorado aqui, mas que vale a pena ouvir vozes diferentes, né? O comércio eletrônico, ele é um elemento que tem se consolidado como uma forma de compra por boa parte da população brasileira. As pesquisas do ano de 2019 demonstraram que no Brasil cerca de 80% dos consumidores já fizeram ao menos uma compra online. E importante, eles têm a preferência pela aquisição online do que visitar as lojas virtuais. Isso é bastante interessante e este é um processo, um procedimento que tem avançado aí, despertado bastante interesse do consumidor devido à conveniência. E também em 2019, o comércio eletrônico faturou mais de 60 bilhões de reais. A pandemia trouxe um impulso ainda maior ao e-commerce e as compras por essa modalidade aumentaram em mais de 50% nos primeiros meses de 2020, em função, principalmente, da pandemia. Mas nem tudo é pedrinha de brilhante nesta calçada, chamam atenção aí, porque como é que fica a logística e os seus desafios? Medidas precisam ser tomadas, ajustes na gestão da demanda, transporte, última milha, que são termos que a gente tem ouvido, além de revisão de indicadores, roteirização, políticas de estoque, colaboração entre fornecedores, entre clientes, revisão do plano logístico, e mesmo os métodos de pagamento. Veja que interessante, por parte de algumas empresas, eles precisam ser revisitados. As soluções, elas são muito diferentes para cada organização. Cada um tem os seus problemas e tem que buscar soluções que se adequem melhor a esta realidade. E depende muito também do grau da maturidade da empresa para evoluir nesse sentido e também a inclinação para entender qual é a experiência do cliente, que é um tema extremamente debatido nos dias de hoje. Aliás, é o fator essencial para o comércio eletrônico. Flexibilidade, agilidade, produtividade, visibilidade e outros termos que terminam aí em idade, né? E também o uso de tecnologia equilibrada e de valor agregado é fundamental. Dito isto, eu gostaria de debater sobre esse tema, fazer uma prosa sobre esse tema com um grande amigo, que é o professor e doutor, o Marcos Antônio Maia de Oliveira, que é o meu amigo diretor da FATEC lá de Bragança Paulista. Grande Maia, meu amigo, já há longo tempo, já faz aí pelo menos uns 10 anos que a gente tem convivido aí nas FATECs da vida, principalmente FATEC Log. Meu caro amigo Maia, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Olá, Paulo. Agradeço muito aí a oportunidade de estar conversando com você. Você que, na minha opinião, é uma das assumidades aí no conhecimento de logística no país. Um exemplo disso é o seu livro aí, que sempre ele é muito vendido e utilizado. Eu já te falei isso pessoalmente, falo aqui ao vivo e a cores, o quanto o seu livro me ajudou nas minhas aulas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O seu livro Gestão da Cadeia de Suprimentos realmente é uma bíblia aí para todos os profissionais, professores, alunos e principalmente profissionais da área para conhecer um pouquinho mais de como é que é toda a cadeia de suprimentos. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. E falando até nessa parte, quando você fala de comércio eletrônico, dentro dos dados, né, Bertaglia, a gente vê que em pesquisa recente da Ebit Nielsen, a expectativa é que as vendas do comércio eletrônico no próximo ano ultrapassem 110 bilhões de reais. Então, realmente, são números representativos, se nós analisarmos, né? E outras pesquisas também, mais recentemente, que o Natal é uma pesquisa também que foi feita, pelo menos 65% dos brasileiros iriam comprar pela internet. Hoje, a pandemia mudou os hábitos das pessoas, de muitos brasileiros, e não tiveram que, dentro do dia a dia, ir para shopping ou comércio de rua para poder comprar os seus presentes de Natal. Como você falou, os dados, pelo menos 80%, bem mais do que isso, já fez alguma compra pela internet.
Então, a gente fica bem claro, né, nessa pesquisa, que 65% dos brasileiros planejavam comprar tudo, parte ou grande parte dos seus presentes, tudo via online. Isso é uma realidade, né? Essa pesquisa aí foi feita em novembro, foi uma pesquisa com 400 brasileiros com mais de 18 anos, e cerca de 40% dos entrevistados disseram que a situação econômica dentro dessa realidade de pandemia, né, está pior neste Natal. Então, isso fez com que até mesmo a média de gastos, né, Bertaglia, dentro disso, desse ano é uma média de R$ 600, mais ou menos. Isso representa mais ou menos 50% das pessoas que pretendem fazer compras com valor, vamos dizer assim, menor do que de 2019. É uma realidade, né, esse novo normal que todo mundo está tendo que se adaptar. E o comércio eletrônico já vinha há algum tempo, mas agora muito mais do que nunca, né, fez com que todos mudassem os seus hábitos, né, a preocupação que se tem, comodidade e praticidade. E a logística é um fator essencial nisso, né? Você fala em comércio eletrônico, ótimo, mas tem a logística por trás disso, né? A venda acontece, mas tem que acontecer a efetivação, né, da entrega lá para o consumidor final. É onde a logística atende. Engraçado que, mesmo nessa pesquisa que eu li, Bertaglia, é engraçado que dentro do perfil, a logística encara tudo, olha, dos itens mais desejados aí no Natal, 59% são roupas, 39% são brinquedos, 34% são perfumes, 25% são cosméticos. Quer dizer, a gama de itens aí é muito grande, né, Bertaglia? Dentro disso a gente vê, dentro dessa realidade, e mesmo no último Fatec Log aí que nós tivemos o prazer de você participar, era a logística da era digital, né? Como é que isso vai funcionar, quais são as novas práticas, né? E quais são as novas metodologias que a logística tem que se reinventar para poder adequar tudo isso, não é isso? Que bacana. O que você acha também disso aí, meu amigo? Tem um ponto interessante dentro de tudo isso que você está falando. Na realidade, nós temos aí, ou tínhamos, né, o hábito de conviver com pessoas buscando as lojas, e nós temos essa fusão entre o mundo digital e a realidade física, né? E ela está acontecendo. Então, as empresas elas precisam, de certa forma, se preparar para o comércio eletrônico, e tem um outro efeito, né, Maia, que são as grandes organizações do varejo, né? Aí nós podemos citar alguns nomes, como é o caso da Magazine Luiza, Fast Shop, Submarino, Americanas, a própria Amazon. Eu acredito até que a Amazon, né, e nós rotulamos o efeito Amazon no mundo, ela deu uma impulsionada muito grande positivamente no mercado, o que fez com que as outras se preparassem também, né? E em função até do mundo da tecnologia, que já está disponível para as empresas utilizarem. Então, a tecnologia que nós estamos falando, que ela traz agilidade, flexibilidade, não é alguma coisa do amanhã, né? Mas é algo que está acontecendo hoje, né? E engraçado também, né, Bertaglia, dentro dessa realidade, dentro dessas principais empresas, a pesquisa também diz que lojas americanas, a maioria pretende comprar por lá, que é uma das que adotou já há muito tempo, Magazine Luiza, como você falou, Mercado Livre, Amazon e Casas Bahia também são bastante utilizadas. Mas um outro detalhe importante, que a logística também está, Bertaglia, é que nem todas as compras, algumas vão ser feitas pelo comércio eletrônico, né? Isso, em 2020, muitos brasileiros acabaram utilizando as redes sociais para poder adquirir seus produtos, né? E dentro disso, um estudo diz que 66% dos entrevistados declararam que vão utilizar algum aplicativo da empresa. A gente sabe, vamos dar um exemplo, Lojas Renner aí, um exemplo muito utilizado por todos, também para poder utilizar esses aplicativos da companhia, e outros também vão usar não só para presentear, mas também para poder comparar e avaliar os produtos. Quer dizer, ele tem vários aplicativos de mais de uma empresa para poder fazer essa avaliação aí, saber se realmente está atendendo a sua expectativa, né? E avaliar. Isso mostra também, né, que isso fez com que os pequenos negócios também, né, Bertaglia, também se adaptassem a essa nova realidade, né? Esses pequenos negócios tiveram que se ajustar. A gente está cansado de ver, você imagina, né, Bertaglia, os restaurantes, né, que vendiam os seus pratos, né, atendiam fisicamente, tiveram que se reinventar, tiveram que utilizar o delivery, aí também que a entrega expressa, né, que teve também que acontecer isso.
Então, dentro dessa realidade, todos tiveram que se ajustar. E para a nossa felicidade, né, Bertaglia, a logística tem tudo, né? A logística está nesse contexto, está nesse cenário, vamos dizer assim, é a parte principal que vai coroar a venda, a resgatar as compras de muitas empresas, resgatar algumas situações difíceis que a pandemia causou para muitas empresas. A logística ela é eficiente, de forma inteligente, ela acaba adequando essa realidade, né? Você tocou uns pontos aí, fantástico, principalmente quando você fala de pequenos negócios, né? Porque a gente acaba sempre, quando nós falamos do mundo da pandemia, da conveniência, da logística, a gente acaba sempre pensando nas grandes organizações, né? É uma Magazine Luiza, a Natura, a Amazon, a DHL, a FedEx, entre muitas outras. Só que, Maia, uma coisa interessante que surgiu, principalmente para mim, eu sou hoje, né, depois de ter parado no mundo corporativo, eu dou consultorias para qualquer tipo de empresa, mas a minha consultoria desde 2012 vinha sendo basicamente do segmento das grandes organizações, né? Uma Unisys, uma Unilever, a Axê, a própria Natura. Só que nesse período da pandemia, pequenos e médios supermercados passaram também a consumir consultoria na vontade e na necessidade de alguma maneira, sobreviver no mercado. E outro detalhezinho interessante é que, num dado momento da pandemia, pequenos agricultores ficaram numa situação extremamente delicada. Para quem vender os seus produtos, se os supermercados estavam, de certa forma, fechando as portas ou tinha, né, tempo menor de funcionamento, os restaurantes não estavam consumindo, não podiam vender, como é que eles iam vender os produtos dele? Então, pequenas aplicações em celular, ou mesmo via WhatsApp, salvaram a vida de muitos deles. E eu dou um exemplo aqui. Toda semana, eu adoro pão italiano, né, Maia? O sobrenome Bertaglia quer dizer muita coisa, né? Então, pão de longo período de fermentação, adoro. Ou seja, eu compro via o WhatsApp, né? Peixe, gosto muito de comer peixe e tal. Então, a gente acabou privilegiando algumas pequenas empresas, inclusive o peixe eu compro aí de Bragança Paulista, um rapaz que me entrega, né? E vem para cá. Então, bacana esse ponto seu. E a logística funciona, né? Porque eles também estão investindo nesse sentido, né? Sim, e o importante, Bertaglia, é que até a visão desses pequenos empresários, microempresários, né, que têm esses pequenos negócios, eles viram que uma pesquisa diz assim, Bertaglia, que 70% desses empreendedores, eles disseram estar otimistas com o futuro dos seus negócios. Quer dizer, isso foi possível porque eles também tiveram a questão da resiliência, viram a situação, se adequaram, se ajustaram de maneira satisfatória. Quer dizer, tem que se ajustar nisso. E um outro detalhe importante, né, Bertaglia, que assustava muita gente, quem não utilizava ainda o comércio eletrônico, é em relação aos meios de pagamento. Será que não vão roubar meus dados, minhas informações? Então, isso era uma grande preocupação que muitos tinham. Mas hoje a gente sabe que isso foram bastante reduzidas essas chances, né, dessas fraudes, vamos dizer assim, né, Paulo, de que possam estar acontecendo. Então, isso fez com que era mais fácil você adquirir por meios eletrônicos, usando seu cartão de crédito ou aplicativo, alguma coisa, do que fisicamente você está lá e está adquirindo algum bem, algum produto. Isso aí que nos tranquiliza, né, nesse sentido. Então, quer dizer, todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que se ajustar nesse sentido. Até os meios de pagamento também tiveram que se adequar a isso, né? Para poder ter vendas, tem que ter confiabilidade no negócio, né, para que realmente a coisa pudesse estar acontecendo, né? E isso fez com que esses investimentos em plataformas tecnológicas também avançassem. A logística se adequou a isso, mas também a tecnologia também. Essas plataformas aí, principalmente na área de logística, né, Paulo, do comércio eletrônico, tiveram que se ajustar, tiveram que se adequar para isso. Eu vou fazer o meu negócio, eu tenho que ter uma plataforma confiável, onde o acesso e a efetivação da compra vai dar confiabilidade para isso. Além, até complementando, até um pouquinho a gente estava conversando, né, Paulo? As vendas pelo WhatsApp é uma realidade também. Isso a gente não pode deixar de acontecer. Essas interações pelas redes sociais também, isso acabou acontecendo, buscou uma maior busca, vamos dizer assim, né? Uma maior busca por produtos locais, que ajudaram também os negócios locais. A gente viu pela TV, né, Paulo, várias campanhas, comprar do seu comércio local e tudo mais. E esse comércio local também teve que se adaptar.
quem fosse entregue, de que forma que ia ser feito o pagamento, tá? O primeiro detalhe. Depois, de que forma que a entrega ia acontecer. Então, tudo isso aí foi levado em conta, né? Então, hoje o negócio local também é uma tendência que, por outro lado, também abala um pouquinho as lojas dos grandes varejistas, que também tiveram que se reinventar. A gente vê alguns exemplos aí do Magazine Luiza, que teve que, Casas Bahia também, que tiveram que incentivar os seus vendedores a fazer as suas vendas pelo WhatsApp. Olha, aqui mesmo, foi um detalhe, aqui em Bragança Paulista mesmo, Paulo, foi até engraçado, você passava na loja, ó, os seus produtos, logo no começo da pandemia, tudo fechado, eu passava lá, eu via as propagandas e tudo, fale com o seu vendedor, quer comprar o WhatsApp, o nome do vendedor e o WhatsApp dele para poder facilitar essa transição aí, né? Como que você precisa do produto, você não pode ir fisicamente, mas o que eu posso estar te ajudando? Isso realmente foi uma reinvenção, né? Em todos os sentidos. Bacana, muito bom. Grande Maia, você sabia que essa prosa nossa aqui, ela está tão gostosa e o primeiro tempo já está finalizando, Maia. Vamos fazer o seguinte, Vamos tomar uma aguinha, né, na sua caneca do Santos aí e voltamos em seguida, pode ser? Tranquilo, Paulo. Tranquilo, obrigado. Grande Maia, olha aí, a gente retornando aqui com a prosa com o Bertaglia e falando desse tema, que é um tema que vai perdurar por muito tempo nas nossas vidas aí, pelo menos falando, conversando sobre ele. Vamos falar sobre a jornada logística, ô Maia, vamos explorar um pouco o lado aí dos problemas da logística em relação a esse mundo onde a conveniência vem forte com o comércio eletrônico. E uma frase que eu gosto de usar, até porque aí eu faço uma analogia com o Charles Darwin, que a adaptação é a solução, né? Então, problemas modernos exigem soluções modernas, não é verdade? Sim, sem dúvida, viu, Paulo? As grandes operadores logísticos tiveram que se reinventar. A gente vê alguns casos, a gente vê o caso mesmo da FedEx, devido à sua capacidade, à sua dimensão, que acabou ganhando nos últimos meses, teve que mudar o seu sítio, né? Teve que mudar o seu local. A sua estrutura foi lá para outra cidade, para Caieiras, para poder se adequar com um espaço maior. Também foi levado em conta o fluxo que você tem, os meios de transporte e tudo mais, o fluxo logístico, para poder isso estar acontecendo. Então, e outras grandes empresas, o Mercado Livre, por exemplo, também teve que se adaptar. Para o sul de Minas, também teve que se montar uma estrutura adequada para isso, também extrema, né? Caso, em Atibaia, então outras cidades próximas para poder atender uma demanda maior, porque é uma realidade, né, que não tem como voltar atrás. O comércio eletrônico ele tem que avançar cada vez mais, mas, por outro lado, dar uma estrutura, dar condições para que realmente essas entregas possam ser efetivadas de maneira realmente que dê segurança. Eu estou comprando, eu sei que vai ser entregue, eu sei quem que vai estar disponibilizando esse produto para mim. Isso é um grande desafio, porque a gente sabe, né, com esse isolamento, aumentou bastante o volume de buscas de produtos dos mais variados tipos. Então, as empresas têm que se adaptar cada vez mais, né? A gente sabe que o e-commerce, o grande foco que ele tem são disponibilizar produtos, né? Ter produtos que possam estar atendendo os seus clientes, a quem faz a procura. E a logística tem que se adequar a tudo isso. Produtos de pequeno, grande volume, uma abrangência nacional, porque nenhum operador logístico, hoje, já há muito tempo, ele não pensa de maneira local, ele não pensa de maneira regional. Ele tem que entender de maneira, na pior das hipóteses, aqui no Brasil, né, vamos dizer assim, nacional. Eu tenho que atender meu cliente lá no norte, no nordeste, no sul, no sudeste. Eu tenho que ter essa abrangência. E a logística ela tem que ter ter essas condições para poder estar atendendo essa demanda toda, não é isso? É verdade, é verdade. E você tocou em alguns pontos aí interessantes, ou seja, a logística ela deixa de ser aquela logística convencional, logística clássica que nós sempre utilizamos ou de certa forma aprendemos e usamos, ou seja, a logística do transporte e da armazenagem. Ela vai muito além disso, né? A logística, eu costumo chamar de efeito wow, né? Ou seja, ela faz parte de todo o contexto, ela é um elemento fundamental dentro desse processo todo, porque dentro da característica da experiência de cliente, quando a gente fala em ser flexível, em ser ágil,
em dar visibilidade para o cliente, para o consumidor de tudo que está acontecendo, ou seja, nós estamos dizendo para ele o seguinte: eu tenho a capacidade de trazer para você algo que vai muito além do que simplesmente transportar ou buscar no meu estoque para saber se tem. Ou seja, desde o momento em que eu faço a compra lá na internet ou via WhatsApp, ou seja, qual meio for, né? Que nós estamos chamando agora de omnichannel, né? A utilização de diferentes canais para comprar e diferentes canais para entregar, né? Então, essa experiência do cliente, vivenciando isso, olhando da perspectiva de comprar, pagar, transportar, receber na sua casa, não é aquele comprar e esperar. Eu quero comprar e receber, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, dependendo das características e das promessas que se colocam perante o cliente ou o consumidor. Isso é muito importante, porque nós estamos evoluindo para uma situação onde nós estamos convenientemente buscando a compra e querendo receber isso da mesma forma como você toma uma decisão de ir para um supermercado, ou de ir para uma loja, um grande centro ou um shopping center, e ali você obter o seu produto. Ou seja, você quer que o comércio eletrônico também seja, de certa forma, e entre aspas aqui, digitalizado e como se estivesse numa gôndola ou numa prateleira, vamos dizer assim, né? Além do que, a tecnologia vai auxiliar muito essa entrega, não é verdade, Maia? Sim, uma das principais funções que a logística tem que ter é oferecer soluções, né? A função da logística tem que ser essa: eu tenho que oferecer soluções para o meu cliente, eu tenho que ter soluções dentro de um cenário, dentro de um mercado, dentro de uma demanda. Então, essa é a principal função. Eu sempre digo também, né, Bertaglia, que a logística inteligente é aquela que movimenta a primeira informação. Ela tem movimento e informação para depois ela saber quais são a estrutura adequada e necessária para que realmente ele possa estar atendendo de maneira eficiente e, consequentemente, dar soluções para aquele mercado, para aquela demanda. A logística tem essa finalidade. E eu vejo também em pesquisas recentes, que eu gosto bastante de estar pesquisando, de lendo sobre logística e tudo. É engraçado que algumas situações que acabaram acontecendo com essa pandemia, Paulo. Eu vi a Madeira, que é uma empresa de venda de madeiras e tudo mais aqui no país. É engraçado que ela vendia somente para o e-commerce, utilizava mais o e-commerce. E do e-commerce ela passou realmente a 9 lojas físicas em todo o país. Tamanha confiabilidade que ela tem, que pode caminhar juntos, né, Paulo? Você tem loja física, uma estrutura logística que atende tanto isso, quanto o comércio eletrônico também. Isso não vai impedir nada. Então, fez com que as empresas também, dentro dessa realidade, descobrissem nichos de mercado e sempre com a logística como parceira. A logística como a solução do negócio. A gente sabe que a realidade da logística é essa, é dar suporte para os grandes negócios. Porque as empresas elas têm que estar cada vez mais focando no seu negócio principal. Se nós imaginássemos, né, Paulo? Imagina uma montadora tiver que preocupar com as entregas, com a logística, ter estoque e tudo mais. Não, um operador logístico é que vai utilizar ferramentas de gestão, just in time, alguma coisa assim, que você aborda muito bem no seu livro isso, e fala assim, olha, eu tenho que focar no meu negócio, a logística é que tem que fazer tudo isso aí, atender de acordo com aquilo que eu preciso, de acordo com a minha realidade. E na pandemia, Paulo, isso aí ficou muito mais evidente, né? A importância da logística nesse contexto, como que ela tem que estar funcionando dentro dessa nova realidade aí. Então, um exemplo até que engraçado da Madeira, essa empresa foi isso, né? Ela trabalhava foco bastante no e-commerce e dentro dessa pandemia ela aproveitou e falou, eu também posso ter lojas físicas para poder atender demandas em determinadas regiões aí do país. Eu achei interessante isso, né? Que bacana esse exemplo que você trouxe. Na realidade, as empresas precisam se diversificar, porque os desafios estão aí, né, Maia? Os desafios estão aí, as empresas precisam, de certa maneira, se atualizarem. Aqui mesmo na Prosa com Bertaglia, várias prosas, nós tratamos do assunto tecnologia, entre eles machine learning, inteligência artificial, e a inteligência artificial está vindo para ficar.
E aí, Maia, uma coisa que eu gosto muito de comentar com os nossos professores, profissionais, estudantes, é o seguinte, pessoal, mesmo que você estude e trabalhe com logística ou lecione logística, procure entender um pouco o que é que tem de efeitos colaterais, né? A história do efeito colateral, quem é que afeta o quê? Então, a inteligência artificial, ela vem afetando sobremaneira uma série de elementos dentro do mundo logístico, né? Ou seja, a parte de transporte, onde se faz rastreabilidade, onde se faz a gestão do armazém, onde se faz roteirização, e outro, né? A própria robótica que existe. Ontem, aliás, Maia, ontem eu estava vendo um vídeo muito interessante, num restaurante, um robô, né, com 4 perninhas, né, manipulado por uma pessoa, não sei se você chegou a ver esse robô, e em cima algumas garrafas de cerveja, e esse robô ia circulando entre as mesas, para que as pessoas pegassem ali a sua garrafa de cerveja. Ou seja, esse robô está substituindo o papel de um garçom. E detalhe, né, dentro em cima do robô, você tinha ali gelo tal, então a bebida era refrigerada. Então, quando alguém queria, se simplesmente retirava dali, como se fosse um estoque ambulante servindo as pessoas. Então, esse é um mundo que nós vamos viver daqui para frente. Você concorda comigo? Sim, já há algum tempo, né, Paulo, nós já vimos alguns vídeos também do supermercado do futuro, né? Você viu isso aí já também? Engraçado, ele chega, o primeiro vídeo que eu vi algum tempo atrás, alguns anos atrás, a própria leitura já era automática, né? Você entrava no mercado já com o seu cartão de crédito no bolso, tá? Você fazia as aquisições, as compras e tudo mais, já sendo feito toda a leitura e tudo mais. Quando ele saía, já estava tudo computado no cartão de crédito dele, algo avançado, né? Que estava tudo ok, estava pago e a fatura dele depois vinha com isso. Essa do restaurante eu cheguei a ver também, de um bar, esse que você comentou agora. É interessante eu vi como assim, numa outra situação, como se fosse um trenzinho, vai, com as cervejas e tudo mais, passando e cada um pegava a sua e tudo. Você imagina, é uma realidade, né? Então, a automatização ela tem que estar presente em vários processos produtivos. E o homem tem que se adequar a isso. Essa é uma realidade. A questão, vai gerar emprego, mas a cada automatização, a cada mecanização de processos, tem a pessoa, tem o ser humano do lado, né? Que a gente sabe que a logística são 2 alicerces básicos, tecnologia e pessoas. Então, para que você desenvolva tecnologias, tem pessoas que sabem quais são os tipos de ferramentas tecnológicas que devem ser desenvolvidas. E os profissionais lidar com essas ferramentas e o profissional de logística saber lidar também muito com isso. E é uma tendência mesmo. E a gente vê que há muitos anos atrás, as montadoras da indústria automobilística já começou com a robotização em processos. A gente sabe que tem plantas industriais que durante um período do mês é um veículo que é produzido. No outro período do mês é um outro veículo, mesmo chassi, vamos dizer assim, né? Só muda o modelo do veículo da mesma montadora. Isso já vem há algum tempo e a tendência é cada vez mais, né, Paulo? Isso está sendo aperfeiçoado, ele está sendo desenvolvido e sempre otimizar processos, porque tem aquela máxima, né, que a gente fala, não existe absolutamente nada que não possa ser melhorado, né? Então, os processos eles têm que estar continuamente, melhoria contínua, né? Como a gente fala, né? Um dos processos aí é Kaizen. Você tem que estar sempre melhorando cada vez mais os seus processos, os seus procedimentos. Não, fantástico, perfeito que as suas colocações. E tem um detalhe, eu gostaria de acrescentar nesse mundo da tecnologia, porque, na realidade, existem alguns elementos que, na nossa formação, tanto empresarial como individual, nós precisamos, de alguma maneira, buscar esse conhecimento, né? Seja no aspecto da estratégia, seja no aspecto do processo, de pessoas e tecnologia. E uma das coisas que me chama a atenção no Brasil, né, e a gente, logicamente, tem muitas pessoas lutando por isso, muitos professores, muitos profissionais, né, muitos estudos, é exatamente a evolução do IoT, né, que é a internet das coisas. Nós estamos percebendo, hoje, por exemplo, 2020, né, os Estados Unidos eles estão na dianteira, liderando a corrida tecnológica, principalmente na internet das coisas. Mas há um estudo de que já em 2030 a China
passa a ter o privilégio dessa posição. Então, a China passa a ser o primeiro, né? E o interessante, Maia, é que dentro de alguns países, eu não sei se eu vou lembrar todos aqui, mas dentro de alguns países nós temos aí Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, se não me engano, a França e o Reino Unido. Mas o que me chamou a atenção no meio desses, podem ter outros, inclusive, foi a Índia, né? A Índia está presente nesse mundo da liderança da internet das coisas e o nome do Brasil, que é uma das grandes economias do mundo, não aparecer. Então, nós temos, não é o fato do Brasil não aparecer hoje, ele não aparece em 2030 também nesse estudo, né? Inclusive, foi um estudo me enviado pelo amigo Dalton Gobato, que já fez uma prosa aqui conosco, falando sobre a inteligência artificial, né? dos gêmeos digitais. Nós conversamos sobre gêmeos digitais. Então, o fato de o Brasil não estar considerado 2030, e tem 10 anos até lá, quem sabe a gente ainda tenha tempo de recuperar esse espaço aí, tá certo? É verdade, viu, Paulo? É algo preocupante, né? Uma pesquisa como essa. O Brasil tem evolução, tem tecnologia em vários segmentos. A gente sabe que o Brasil é uma referência mundial em prospecção em alto mar, né, de petróleo, tudo mais, é uma referência mundial. O Brasil também tem que ter mais investimento. Vou dar um exemplo para você. A FATEC, algumas FATECs estão desenvolvendo novos cursos de tecnologia, cursos superiores, de multiplataforma. Então, preparar o nosso aluno para que realmente ele encare esses novos desafios, né? Internet das coisas, dentre outros, para poder entender tendências de mercado. E já é um curso que já está consolidado e agora, em 2021, vai ser oferecido em algumas unidades, com essa preocupação também, né, de mudar essa realidade. O Brasil estar à frente. O Brasil sempre foi líder, alguns anos atrás, em desenvolvimento de jogos digitais. Vários profissionais, a gente vê várias startups hoje que acreditam nesse sentido. O Brasil tem potencial, mas tem que avançar muito mais ainda. Eu concordo contigo aí que o Brasil é preocupante uma situação dessa, né, de que daqui a 10 anos ele ainda não está. Esperamos mudar, né, Paulo? Eu espero que esse cenário mude, porque o Brasil tem tudo para avançar. Tudo bem, a população cada vez maior, mais de 200 milhões de habitantes que nós temos aqui no país, tem que mudar. Nós temos várias cabeças pensantes aí, várias empresas na área de tecnologia extremamente de ponta, então realmente tem que avançar nesse sentido também. Maravilha. Meu caro amigo, professor doutor Marcos Maia, né? Amigão do coração, nós estamos terminando aqui a prosa com o Bertaglia. Né? Infelizmente, essa prosa está tão gostosa aqui, mas nós já estamos finalizando o segundo tempo. O Maia, minha gratidão para você, meu amigo. Ô, Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, ratifico o que eu falei no início, né? Que você é realmente uma realidade em termos de conhecimento de logística no nosso país. É um orgulho muito grande ter você como meu amigo, no rol dos meus amigos, e também estar com você em todos esses FATEC Logs, aí, todos os FATEC Log que teve, você já é o embaixador, né, do FATEC Log, que tá, em todos você tem que ter, senão não é FATEC Log, o Buga que sempre fala isso para a gente também, sem dúvida a sua participação, o seu conhecimento só tem a agregar a todos nós. Eu que agradeço a oportunidade e espero a gente, em breve, passando essa pandemia, a gente trocar uma ideia, conversar, tomar um café e estarmos mais próximos aí. Maravilha. Meu amigo, um abraço virtual para você. Um abração. Ao infinito e além. Um abração, meu amigo. Tá? Tudo de bom para você. Com certeza. Tchau, tchau. Você também, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau.